Então, vamos dar mais uma vez início aos nossos estudos desta noite. Hoje é dia 1º de julho de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 1 minuto, na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, e estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco nessa transmissão para estudar a obra dos Espíritos Superiores, a Daniele, o Alexandre lá de Florianópolis, a Dani aqui de Jaú, e lá no Facebook nós temos o Jorge de Araçoiaba da Serra, a Janaína aqui de Jaú também, e a Dercy Barros, que se eu não me engano é Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, né? Obrigado pela presença de todos, é com muita alegria que nós recebemos todos vocês para estudarmos a nossa querida doutrina dos Espíritos. Nós estamos estudando, de O Livro dos Médiuns, o capítulo 25 das evocações. Os subtítulos são Considerações Gerais, Espíritos que podem ser evocados, Como falar com os Espíritos, Utilidade das evocações, de espíritos vulgares, perguntas sobre as evocações, evocações dos animais, evocações de pessoas vivas e telegrafia humana. Nós vamos estudar hoje a partir do item de número 271. Nós demos início quarta-feira passada nesse capítulo e paramos no item 271. Ele está estudando aqui o subtítulo Considerações Gerais a respeito de evocação. Muitas vezes a gente se surpreende com a presteza com que o espírito evocado se apresenta, mesmo na primeira vez. Dir-se-ia que estava prevenido. E é claro que está mesmo, né? Porque o espírito é atingido pelo nosso pensamento. Se nós premeditarmos no próximo trabalho, vamos evocar fulano de tal, ele vai estar prevenido daquela evocação, certamente, né? Porque ele já foi atingido pelo nosso pensamento, pela intenção de ser evocado. Luiz, desculpa te interromper logo no começo, mas fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Claro. Você acabou de falar algo que me chama muito a atenção. Quando nós pensamos, né, num ente querido, nós estamos fazendo automaticamente uma evocação. Isso é uma dúvida. Estamos fazendo uma evocação ou precisamos, de fato, chamarmos a uma conversa, a um pedido, ou basta que o pensamento, ele por si só já faz isso tudo? Não, o pensamento já traz. O pensamento por si só. O pensamento por si só é suficiente para nos conectar a encarnados e desencarnados. Não há necessidade de expressar nome, de fazer nada. Simplesmente o pensamento. O bom pensamento e o mau pensamento. Tanto faz, né? Então, por isso que quando Kardec trata das homenagens que os homens têm o hábito de prestar no cemitério, no dia dos mortos e tal, diz, olha, não é o túmulo, nem é o local, nem é o dia. Os desencarnados vão mais aos cemitérios porque lá estão pessoas que estão interessadas e pensando nele. Então não é o local, não é o túmulo, não é o dia, não é nada, é o pensamento que liga encarnados e desencarnados. E nem a palavra necessariamente. Não necessariamente. É claro que num trabalho você vai se utilizar da palavra e há vamos dizer assim, uma incidência maior, um efeito maior, porque é feito diretamente com objetividade, né? Aquela evocação. Vamos evocar em nome de Deus, com a permissão do Criador, fulano de tal, e se isso for permitido, nós queremos receber, queremos conversar, dialogar com fulano de tal, né? Sempre em nome de Deus, é claro, para que isso seja
bom, né? Seja sério, seja uma coisa séria, uma coisa boa. Mas é o pensamento. O pensamento é vamos dizer assim, é o carro-chefe para todas as coisas. Todas as coisas nascem do pensamento, não é? Um casamento, a compra de um carro, a compra de uma casa, um namoro, enfim, tudo que a gente faz aqui na matéria nasce primeiramente do pensamento. A primeira coisa que nos liga, por exemplo, a nossa namorada ou namorado é o pensamento, né? Aliás, a gente vai lá, como costuma dizer a molecada, chavecar a menina, né? Porque a gente começa a pensar muito nela, né? Pensar, 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 a gente acha que é só a gente que está pensando nela, ela também está pensando na gente. Então fica aquela ligação, né? Entre o próprio encarnado, né? Pensamento para pensamento, isso atrai. E é esse o propósito da vida mesmo, atrair os companheiros, futuros companheiros de um futuro casamento para um futuro compromisso. Esse é o propósito mesmo. E a primeira coisa que atrai os meus companheiros o corpo, a beleza e tal, né? Mas depois a gente vê que não era príncipe, não, era sapo mesmo, e acaba entendendo que a vida ela está muito mais ligada à busca do companheirismo, né? Da amizade, do companheirismo, do que de sexo, por exemplo, né? A gente acaba entendendo isso ao longo da vida. Mas é assim que funciona. Pensamento para pensamento, essa ligação é uma ligação forte, a gente não pode negar, isso é fácil de entender, todo mundo passa por essa experiência, muitas vezes sem notar, né? O grau de incidência que o pensamento causa numa relação, seja uma relação comercial, seja uma relação de afetividade, seja uma relação entre pai e filho, mãe e filho, marido e mulher, casal, namorados, etc. Sempre o pensamento é o mote, é o motivo através do qual as pessoas se unem ou se desunem. Porque o pensamento contrário, ele é repulsivo. Por isso que muitas vezes a gente tem antipatia e a gente acha, não, tem uma antipatia gratuita por aquela pessoa, né? Você vai ver pelo fato dela pensar diferente de você, né? Acaba, por N motivos, pensa de maneira diferente e há repulsividade, porque os fluidos, eles se atraem ou se repulsam. Quando você pensa, você emite fluido próprio daquele pensamento. Quando o pensamento é contrário, eles se repulsam. Eles não se atraem, eles dão o efeito inverso. E provavelmente essa repulsa ela também é dos dois lados, né? Sim, antipatia dos dois lados. Que pode até futuramente virar simpatia, né? E tipo, muitas vezes eu no começo eu não gostava de você não e tal, mas depois eu vi que não era nada disso e tal, né? Ou o cara mudou a forma de pensar, ou você mudou sua forma de pensar. Alguém mudou nessa situação aí, para poder haver a atração fluídica entre as duas pessoas. E com os desencarnados não é diferente, né? Nós atraímos os desencarnados pela maneira de pensar. Bons e maus desencarnados pela maneira de pensar. Respondeu a sua questão? Ok. Vamos lá, então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aí, porque aqui muitas vezes as pessoas ficam curiosas. Tá bem. Vamos seguir, então. Aliás, muito bem respondido. Obrigado. Opa, se satisfez é muito bom. É realmente o que acontece quando a gente se preocupa de antemão com a sua evocação. Esse preocupar-se é uma espécie de evocação antecipada. Está vendo? O Kardec respondendo aqui a sua questão. Apenas o fato de preocupar-se, de pensar naquele espírito é uma evocação antecipada. Por isso que ele vai estar prevenido, naturalmente, né? E como temos sempre os espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam a vinda de tal maneira que, se não houver obstáculos, pode haver, nem sempre o fato de evocar um espírito é garantia de que aquele espírito se manifeste, seja ele quem for. Parente, amigo, inimigo, seja ele quem for. Porque pode haver obstáculos, pode haver muitos obstáculos, inclusive. O espírito já está presente ao ser evocado, né?
porque ele está prevenido daquela evocação e já vai estar presente. Caso contrário, é o espírito familiar do médium ou do interrogante ou um dos frequentadores habituais que o vai buscar, e para isso não precisa de muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir imediatamente, o mensageiro, os pagãos diriam Mercúrio, marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora, 15 minutos, uma hora e mesmo de muitos dias. E quando ele chega, diz, está aqui. Então, se pode começar a fazer as perguntas que se deseja. É assim que Kardec trabalhava, é assim que os centros espíritas deveriam trabalhar. Né? Não dessa forma que se faz, da forma grosseira, uma forma, sabe? Isso aqui é uma ciência, deve ser tratado como ciência, encarado como ciência, né? E fazer-se pesquisa é fazer isso que Kardec fazia. O Espiritismo é uma ciência que se baseia em pesquisa e o resultado dessas pesquisas, né? O mensageiro nem sempre é o intermediário necessário, porque o apelo do evocador pode ser ouvido diretamente pelo espírito, como está explicado no número 282. Pergunta 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, entendemos que essa recomendação deve ser tomada a sério e não levianamente. Os que pensarem que se trata de uma fórmula sem consequência farão melhor se desistirem de evocar. Não é uma fórmula, não. Isso tem um sentido muito profundo e muito sério. Toda vez que se utiliza o nome de Deus, seja lá para o que for, trata-se de uma coisa seríssima, que deve ser levado muito em sério. Item de número 272. As evocações oferecem frequentemente mais dificuldades aos médiuns que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas e perguntas circunstanciadas. Para tanto, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já vimos, número 193, que eles são muito raros. Não é qualquer médium que se presta a esse tipo de trabalho. Tem que ser um médium sério, educado, conhecedor da doutrina espírita, pessoa assim, ilibada, tá certo? Para que você possa trabalhar com ele com a segurança necessária. Porque, como já dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresenta. Convém, por isso, que os médiuns não se entreguem a evocações para perguntas detalhadas sem estarem seguros do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, pois, com os que são mal assistidos, as evocações não podem ter nenhum caráter de autenticidade. Eu só queria ressaltar o seguinte, quando ele fala aqui em faculdades desenvolvidas, deixa eu ver aqui para eu ler o termo certo. Desenvolvimento de suas faculdades, é esse o termo que ele usa. Então, mediunidade a gente não adquire. A mediunidade ela é educada. Tá? Ninguém adquire mediunidade. A gente educa a mediunidade. Porque a educação da mediunidade ela se dá principalmente através do conhecimento da doutrina espírita. Com estudo rigoroso, sério, do Livro dos Espíritos e, na sequência, o estudo do Livro dos Médiuns. De preferência, o estudo dessas 5 obras, no mínimo. Se puder estender esse estudo para as outras obras de Kardec, que são 23 no total, melhor ainda, não é? E o médium estaria bem preparado para isso.
seguindo aqui, ele diz o seguinte, item 273. Os médiuns são geralmente mais procurados para as evocações de interesse privado do que para as evocações de interesse geral. Raramente Kardec fazia evocação para interesse privado. Raramente. Havia, sim, havia na sociedade parisiense algumas evocações que eram feitas de caráter de interesse privado, mas a maioria era de caráter de interesse geral. Esse era o propósito de Kardec, porque uma ciência se desenvolve assim, né? Estudando o caráter geral dessa ciência e com o propósito de beneficiar a todos, né? Isso se explica pelo desejo muito natural de se conversar com os entes queridos. A pessoa deseja conversar com seu ente querido desencarnado e faz a evocação desse ente querido. Olha, raramente o ente querido ele vai poder manifestar-se. Você fala, não, mas se manifesta através da psicografia. Olha, não faça isso com seu ente querido. Ele pode e deve ter, ao desencarnar, 1001 problemas. Como Bombril. Bombril tem 1001 utilidades. Ele vai ter, ao desencarnar, 1001 problemas. Já imaginaram o que é desencarnar e ter que estudar as encarnações passadas, a sua última encarnação, para decidir a próxima? Isso quando o sujeito está em condição de fazer isso. Quando não, desencarna sem condição nenhuma, sofrendo muito, passando por privações, quando ele não se dá conta daquilo que está acontecendo, quando ele não foi afeto a esse conhecimento, ele tem problemas seríssimos. Então não queira que ele se manifeste. Faça suas preces, peça por ele. Se você não acredita no Espiritismo, peça uma missa de 7º dia, de mês, de semestre, de anual. Peça de alguma forma por aquele espírito, porque toda a prece atinge o espírito de forma positiva, quando ela é feita de maneira séria e objetiva. Mas não é necessário você pedir prece para ninguém, ou para alguém que seja autorizado a fazer prece. Não tem ninguém mais autorizado a fazer prece que você mesmo, pelo seu parente desencarnado. Tá certo? Faça todas as noites. Dirija-se a esse desencarnado, seja ele quem for, pai, mãe, marido, esposa, filho, como você se dirigiria a ele se ele tivesse encarnado. Com amor, com carinho, com devoção, não é? Dizendo, olha, eu te amo, esteja bem, né? Por favor, venha me procurar durante o sono, durante os sonhos, para que a gente possa conversar. Quem sabe Deus nos ajuda a te encaminhar de uma forma melhor, porque normalmente quando esse parente está sofrendo, as pessoas percebem que aquele desencarnado está sofrendo, né? E às vezes o próprio desencarnado vem em sonho pedir, olha, mande rezar uma missa por mim. É muito comum isso, é mais comum do que se imagina, né? Então, é preciso que as pessoas tenham esse tipo de entendimento. Não é porque o Espiritismo diz que é possível comunicar-se com os entes queridos desencarnados que eles vão estar à sua disposição. Às vezes eles querem, mas não têm autorização. Às vezes eles querem, têm autorização, mas não podem. Então é preciso levar em conta. Não é uma coisa simples. Não é como nós, quando estamos encarnados, fazemos. Pega o telefone e se comunica com a pessoa. Não é assim que funciona. Ao desencarnar, o espírito ele se defronta com o mundo espiritual. Ele dá de cara com a realidade, muitas vezes desconhecida para ele, ou que ele malbaratou ao longo da vida, né? Através dos excessos, dos vícios, dos problemas da vida material, dos erros cometidos, dos equívocos cometidos, das injustiças cometidas, né? É muito comum isso, é muito comum acontecer. Acontece com todos nós, não estou falando especificamente de ninguém, não, com todos nós acontece isso. Nós erramos muito ao longo da nossa vida. E ao desencarnar, temos que, vamos dizer assim, equacionar esses problemas para poder estabelecer os limites de uma nova encarnação.
onde o nosso propósito será progredir, como é o propósito de todos os espíritos. E não é diferente para ninguém. Isso vale para todos de uma maneira geral. Então, é preciso que se tenha consciência de que não é, de qualquer maneira que o espírito se comunica, só pelo fato de ele ser nosso parente. Não é, não. Então, tenha essa consciência. Cuidado, muito cuidado com esse bando de charlatão que faz esses espetáculos circenses, que não passa do espetáculo circense, dizendo que o sujeito lá é psicógrafo e ele vai psicografar a mensagem de fulano. Com muito cuidado com isso. Você pode se desiludir, você pode ser enganado, e certamente será, porque não é assim, não. Não é assim que a coisa acontece de forma séria. Ser enganado é muito ruim. Deixar-se enganar é vergonhoso. Então, estuda a doutrina espírita, tenha a paciência necessária, confie irrestritamente no Criador, e quando essa comunicação tiver que acontecer, ela vai acontecer naturalmente, como ela deve acontecer, naturalmente. O desencarnado não está à nossa disposição. Ele está à disposição da própria existência, da própria vida, dos próprios interesses. Quando ele tem consciência disso. Quando não, ele vai ter que desenvolver essa consciência e tudo para ele é muito difícil, tudo para ele é muito confuso. Tome cuidado. Só um comentário. Quando existe a separação de quem você ama, com o passar do tempo você supera muitas coisas. Né? Você vai, em função do próprio esclarecimento, do conhecimento adquirido, você vai superando, vai compreendendo coisas e vai superando. Né? Agora tem algo, e eu falo por experiência própria, que não se supera nunca, que é a saudade. E a saudade, na verdade, eu sempre digo que nós sentimos uma espécie de saudade, um tipo de saudade do nosso amor, né? Seja um pai, uma mãe, como você sempre fala, um esposo, uma esposa. E nós nunca pensamos também, até muitas vezes, talvez por um pouco de egoísmo nosso, penso eu, nunca pensamos a forma com que esse desencarnado sente essa saudade. Ele também sente. São saudades distintas, são saudades diferentes, porque nós sentimos a saudade por não vê-lo. Né? Não vê-lo. Ele nos vê, mas ele sente saudade de outras situações, de outros movimentos. Curioso isso, né, Luiz? Sem dúvida. Sem dúvida. É muito curioso, porque a gente pensa, quando desencarna um ente querido, que a prova é nossa. A prova não é só nossa. A prova é para o desencarnado também. É bilateral. É prova para os dois espíritos. Para o que fica e para aquele que desencarna. Porque não é fácil, depois de um relacionamento. Minha cunhada, por exemplo, o irmão da Yara, da minha esposa, desencarnou agora não tem muito tempo, acho que um ano e pouco que ele desencarnou. Ele estava há mais de 60 anos junto. Não é brincadeira, é uma vida. É uma vida muito grande, muito extensa. As pessoas acabam se conhecendo a tal ponto que a respiração do outro demonstra o que ela está sentindo. Então imagine o que isso significa em termos emocionais, psicológicos, né? Para o dia a dia da pessoa que está habituada, ela continuou vivendo na mesma casa, ela não saiu da casa, então tudo lembra a pessoa. Um detalhe, um cômodo, um lugar, uma roupa, sabe? Então, são coisas muito difíceis de serem digeridas por quem fica e por quem vai. Não é brincadeira. Isso faz parte do nosso mundo. Nós temos que aprender a confiar no Criador. Porque a racionalidade é a coisa mais importante que existe. Seja racional. Não seja egoísta. Quem de nós iria querer permitir que um amado nosso, seja ele quem for, ficasse preso numa cadeia? No cárcere. Estou falando um cárcere material, estou falando.
Para quem já teve numa cadeia, para quem conhece, eu conheço. Não é fácil. Eu entrei dentro de uma cela só para testar como é que era, e aquilo é terrível. Imagina quem fica preso ali dentro. Às vezes anos seguidos. A mesma coisa, o espírito que está no corpo. Ele está no cárcere do corpo, ele está aprisionado. O espírito, ele tem uma liberdade que não tem rigorosamente nada a ver com a liberdade que nós temos aqui no corpo quando dispomos dessa liberdade. Porque muita gente é aleijado, paraplégico, tetraplégico, tem problemas mentais e tal, e aí é pior ainda o cerceamento dessa liberdade, né? Mas quando você tem alguma liberdade, poxa, eu sento no sofá, quando eu vou levantar, uma ginástica, dói a perna, dói o joelho, é complicado. É problema de DNA, né? Data de nascimento antiga, né? Mas é assim, esse mundo é assim. Então, desencarnar significa libertar-se do cárcere do corpo. Olha, nós deveríamos, como é hábito de muitas culturas, fazer uma festa quando a pessoa desencarna. Há irmãos nossos, eu não sei se é no Chile, algum desses países aqui da América Latina, não sei se é Chile, Equador, é um desses países aí, que eles fazem festa. E no dia de visitar o ente desencarnado no cemitério, levam tudo que ele gostava. Ele gostava de farofa, leva, de churrasco, leva, de macarronada, leva, e chega lá e fazem uma festa. Fazem entre eles uma festa, como se ele estivesse presente. E está. O melhor é isso. Está presente, com certeza, porque ele vem para atender o chamado dos seus amados. Né? Então, é preciso que se entenda isso. O brasileiro, ele tem uma maneira, por ter sido ensinado a temer a morte, a entender a morte como algo trágico, como algo excepcionalmente trágico, ele não aceita. E não é nada disso, a morte é uma coisa boa. É difícil das pessoas entenderem aquilo que eu estou falando. Eu sei que é difícil. Entendeu? Mas é a realidade. É a realidade. A morte é uma coisa boa. Primeiro porque a morte não existe. Existe apenas o fenômeno biológico que nós habituamos a chamar de morte, mas é apenas o desaparecimento do corpo físico. Um corpo muitas vezes desgastado, doente, apodrecido em vida, que é descartado. Sabe qual a importância? Que ele vai estar do sofá? Sabe qual a importância que o espírito dá para esse corpo? Zero. Importância zero. Que importância nós damos para uma roupa suja, ou rota, rasgada? Nenhuma, a gente descarta pura e simplesmente. A mesma coisa está o corpo para o espírito, a mesma coisa. Ele se vê feliz de deixar o corpo. Corpo que lhe trouxe sofrimento por 30, 40, 50, 70, 80, 100 anos. Aliás, desencarnou o fundador do Centro Espírita André Luiz, com 104 ou 107 anos, desencarnou esses dias agora. Né? Fez um trabalho excepcional, um trabalho excelente, atende crianças abandonadas com problema de hidrocefalia. Não sei se já viram, essas crianças têm a cabeça maior que o corpo e tal. A nossa lembrança a ele, a nossa gratidão pelo trabalho dele, as vibrações amorosas a ele. Né? Então é assim, 107 anos aqui na Terra, né? Convivendo com um corpo que é um desastre para todo mundo, não é só para mim, nem só para ele, nem só para nós, é para todo mundo, o corpo judia do peão. É frio, é calor, é sono, é falta de sono, excesso de sono, é tudo. Tudo judia do espírito. E o espírito não está habituado a isso, o espírito não foi criado para isso. Ele foi criado para ser livre. Aliás, nessas colônias, essas coisas, não entre nessa baboseira, viu? Não entre nessa conversinha de romance. Isso é conversinha de romance que não tem nada a ver com doutrina espírita. Tá? Que tem hospital no espaço, cuidando do perispírito. É tudo baboseira, não existe espírito doente. As pessoas não entendem isso.
Não existe espírito doente. Doente é o corpo. A doença no corpo serve para causar todas as impressões necessárias para que o espírito vivencie as experiências dele. Apenas isso. Quando ele desencarna, ele não está doente. Ah, mas por que tem espírito que se manifesta dizendo que está sentindo dor aqui, sentindo dor ali? Apenas impressão. Ele está manifestando uma impressão que ele lembra de quando ele estava encarnado. Apenas isso. Como ele não tem conhecimento, ele acha que ele está sentindo a impressão que ele sentia no corpo. Até porque espírito não é matéria. Como é que ele pode sentir uma dor material? Isso não tem órgãos, né? Não tem órgãos nenhum. Não precisa dormir, embora os espíritos durmam. É possível fazer um espírito, um desencarnado dormir. Eu achava que não era. Depois, lendo uma matéria na revista Espírita, eu acabei entendendo que é possível, sim. É possível magnetizar o perispírito. O perispírito é matéria. E induzir, através do perispírito, induzir o espírito ao sono. Tá bem? Mas o fato é o seguinte: o espírito não sente dor. O que ele tem é sensações que ele se lembra de quando ele estava encarnado. A mesma coisa quando a gente está vestido com uma blusa, uma jaqueta, a gente tira, dá a impressão que está com a jaqueta ainda, que está com a blusa. É muito comum isso. Você está com um cachecol, por exemplo, né? O cara pega e tira o cachecol. Daqui a pouco, pô, cadê meu cachecol? Põe a mão assim, não está o cachecol mais. Ele acha que ele está com o cachecol. Né? É muito comum isso. E para o espírito não é diferente, para o desencarnado não é diferente. Mas são apenas sensações. Não existe hospital em mundo espiritual, não existe colônia, não existe umbral, não existe coisa nenhuma. Felicidade ou infelicidade está dentro de nós, do espírito. Inteligência, felicidade, infelicidade, tudo está dentro do espírito. Não depende nada de matéria, nada do corpo, nada deste mundo. Zero. Zero. Por favor, entendam isso. Estudem Kardec. Eu fiz uma afirmação e fiz um filminho, coloquei na internet e tal, e o cara me criticou. Eu disse que não existem livros, a maioria dos livros não são livros espíritas. E ele escreveu para mim, ele se identifica como doutor fulano. Quando coloca doutor em rede social, porque o cara é vaidoso, né? Quem é você para dizer que os livros não são espíritas? Ele deve ter um conhecimento de doutrina espírita extraordinário, né? Para fazer uma pergunta dessa, né? Ele não veio me perguntar se eu conhecia a doutrina espírita ou baseado em que eu estava falando aqui. Ele já veio fazendo essa afirmação, vaidoso é você e tal, porque seu centro espírita fechou. O seu centro espírita, como se eu fosse dono de algum centro espírita. Mas é assim, né? As pessoas não têm conhecimento, não estudam Kardec e ficam, como costumam dizer, viajando na maionese, né? Ficam iludidos aí por fantasias que não existem. Mas vamos continuar aqui com os nossos estudos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Seu Luiz, são os mexicanos que comemoram. Como é que é? Os mexicanos. Mexicanos, isso mesmo. É verdade. O mexicano tem esse hábito, festa e tal. Né? Fazem festa. É assim que a gente tem que fazer, viu, Dani? É assim que a gente tem que fazer, tá? Eu, quando a mamãe desencarnou, eu tive que sair de Jauas Pressa e tal, porque ela foi sepultada no cemitério do Araçá, ali em Pinheiros, em São Paulo, no túmulo de um parente dela e tal. E saí correndo às pressas daqui e tal. Ela passou 23 dias na UTI. Sugaram o corpo dela, porque ela tinha um convênio muito bom, pago por uma empresa chamada Nestlé. A minha gratidão, o meu carinho, o meu respeito a essa empresa, porque pagaram esse convênio para o papai, para a mamãe e para a minha irmã mais nova. Né? Então eles tiveram o melhor que a medicina pode oferecer. E a mamãe foi internada no hospital, e como ela tinha esse convênio muito bom, eles sugaram do corpo, mantiveram ela viva à custa de qualquer coisa, para poder cobrar a diária da UTI, que é caríssima, né? A gente sabe muito bem quanto custa uma diária na UTI. Então a mamãe, o corpo dela ficou uma coisa imprestável. Simplesmente, ela ficou mirradinha, pequenininha, feia pra caramba. Ela não, né? O corpo, né? Eu, quando cheguei no velório, que eu vi minha mãe, eu falei, aquilo ali não é minha mãe, pô. Minha mãe era uma mulher bonita, altiva,
sorridente, alegre, inteligente, né? Aquilo que restou ali, ainda bem que a compreensão espírita nos traz essa visão da realidade, que a realidade não era aquela. Minha mãe é uma mulher linda, eu não consegui ver minha mãe ainda depois de desencarnada, nem em sonho até agora, né? Já se manifestou no centro espírita uma vez, mas eu não consegui vê-la. Ela deve estar muito bonita, muito linda, porque ela sofreu muito ao longo da sua encarnação, então aquele corpo não tinha nada a ver com ela. Né? Então é isso, viu, Dani? Esse tipo de consciência que o Espiritismo traz, e é isso que nós devemos comemorar quando alguém desencarna. Porque eu não chorei no velório da minha mãe. Meu primo chegou perto de mim e falou, chora, pô, você está com vontade de chorar? Chora. Eu acabei derramando umas lágrimas, até por ser induzido a derramar essas lágrimas. Mas eu não chorei, não estava com vontade de chorar, não chorei no velório do meu pai, nem nada, porque a gente sabe, né, o que realmente aconteceu, foram libertos desse cárcere, dessa prisão que é o corpo físico. Né? Esta é a realidade. Realidade difícil de ser entendida por aqueles que são católicos, que são evangélicos, que são de outras denominações que prega aí a morte como algo tétrico, violento, que dói e tal. O fulano sofreu muito para morrer, não sofreu nada. A morte não faz o espírito sofrer. O que faz o espírito sofrer é a reencarnação. Quando ele está voltando para o corpo, aí ele sofre muito. Que ele está saindo de uma situação de liberdade para uma situação de prisioneiro. Né? Primeiro que ele é aprisionado num corpo físico de um bebezinho totalmente dependente. Se ninguém limpar, ele morre sujo, se ninguém alimentar, ele morre de fome, e se ninguém der água, ele morre de sede. Olha, não existe bebê mais dependente do que o homem. Então, imagine um espírito com toda a liberdade, no mundo espiritual, encarnando num corpo desse, o que significa para esse espírito. Né? Diferentemente do contrário. Né? Que aí, reencarnar é que é a morte. Desencarnar é vida. É o oposto do que a gente imagina. Né? Mas ele vai aprimorar o seu conhecimento e vai chegar a esta mesma conclusão pelo estudo da obra dos espíritos superiores. Né? Que é capitaneada por Jesus. Essa obra foi capitaneada por Jesus. Ele está à frente dessa obra, para levar o homem esse conhecimento ampliado, confirmado e explicado através da obra dos espíritos superiores. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, que a gente falou muito aqui, pode ser que tenha alguma coisa, não tem. Muito bem, ele segue. Cremos dever fazer sobre este assunto diversas recomendações importantes aos médiuns. Primeiro, a de não acederem a esse desejo, senão com reserva, no tocante às pessoas de cuja sinceridade não estejam suficientemente seguros, e de se manterem vigilantes contra as armadilhas que pessoas malfazejas lhes podem preparar. Segundo, de não se prestarem sob nenhum pretexto a essas evocações, se perceberem intuitos de curiosidade e de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador. Olha, não cabe curiosidade em doutrina espírita, como não cabe curiosidade na ciência médica, por exemplo. Como é que você pode tratar um paciente se você for curioso? Você tem que ser médico. Para ser médico, o que você tem que fazer? Estudar a ciência médica. É 6 anos ou 7 anos de faculdade, mais 3 de residência e mais não sei quanto para você virar doutor. É no mínimo aí 10 anos para se tornar doutor, para se tornar médico. Então, o cara quer dar palpite em doutrina espírita, nunca abriu o livro dos espíritos, pô. Ele quer dar palpite em doutrina, dizer que existe colônia espiritual, se ele nunca estudou a obra dos espíritos superiores. Então, é preciso ter conhecimento. Curiosidade não cabe em doutrina espírita. A curiosidade, como diziam os antigos, matou o gato. E mata mesmo. Né?
E o curioso, né, é que a veemência, né, com que essas pessoas falam, né, a certeza, as garantias, que sei lá de onde vem, né, em relação a isso que você acabou de falar, são brutais. Dizem falam de certezas absolutas sem sequer conhecer a base da doutrina. Quer dizer, como é que uma criatura vai falar com certeza absoluta sobre um determinado tema se não o conhece? Isso mais ou menos me lembra, nada contra coachings, mas esses coachings também, até me perdoem alguns, mas coaching é uma coisa muito complicada. Como é que o coaching, sem conhecimento de causa, ele vai falar sobre determinado assunto? Como é que o cara vai explicar que ser técnico de futebol tem que ser assim, assado, se nunca saiu de uma sala de estudo lá de apresentação? É complicado, né? Mesma coisa são esses espíritos, como é que é os catopíritas aí que ficam falando, os espíritas trans aí, que falam as certezas absolutas sem sequer saber quem foi Kardec, né? É um absurdo. Basta ver a educação do país. Quem fala da educação? Economistas, jornalistas, que nunca pisaram numa sala de aula. Exato. É o que a gente mais vê, os palpiteiros da educação. Ficam dando palpite na educação. É o pedagogo falando da educação. Mas é um economista, é um jornalista. Você resumiu perfeitamente, são os palpiteiros. E vale para tudo, né? Olha, mas essa convicção a qual você se referiu, Alexandre, é uma convicção muito volátil, viu? Ela é uma convicção que vai até a página 2 só, tá? Pelo seguinte, porque eu conheci a pessoa, ele era presidente de uma casa espírita aqui, numa cidade próxima, eu não vou citar a cidade, por motivos óbvios, tá? Depois de 30 anos como presidente da casa, ele deixou de ser espírita. Cadê a convicção desse cara? Veja, né? Amigo, eu posso perder as duas pernas, os dois braços, a visão e a audição. Eu não vou deixar de ser espírita nunca. Não tem sentido uma coisa dessa. Então os caras não têm convicção nenhuma. Na realidade, são os chamados papagaio de pirata. Eles repetem aquilo que ouvem, sem se dar conta de que aquilo é verdade ou não. A gente só muda a maneira de pensar e fala com a convicção necessária depois de estudar a doutrina dos Espíritos. Em grupo é 14 anos os 5 livros. 14 anos. Nós fundamos a casa, nós começamos a estudar em 2001, num centro espírita chamado Amor e Caridade. O grupo começou a estudar. Fundamos o centro espírita em 2002. Quer dizer, desde 2001, nós estamos em 2026, são 25 anos estudando somente a obra de Kardec. Somente a obra dos espíritos superiores. É isso que dá autoridade. Se você não tem esse estudo, você não tem autoridade para falar sobre o assunto. É a mesma coisa que a Dani citou. Como é que um jornalista, um burrista, pode falar de educação se ele não é pedagogo? Ele tem que ter estudado pedagogia, no mínimo, para poder falar com a propriedade necessária. Senão ele não fala com a propriedade necessária. É a mesma coisa, esses doutores aí que aparecem aí na internet, como apareceu lá no Instagram, doutor, depois ele apagou as duas, ele me deu uma insultada lá e depois eu respondi para ele, falei um grande e fraternal abraço a você. Aí quando eu respondi isso, ele apagou as duas. Eu procurei as duas para poder printar a tela para falar para vocês, não achei mais, né? Mas, quer dizer, a opinião dele foi maculada, porque ele fundamentou o pensamento dele numa base insólita. Exato. Entendeu? Quando você tem uma base sólida, você não reage como ele reagiu. Você parte para a discussão de ideias e não para a agressão. Exato. Né? Então vamos lá.
de se recusarem a servir para qualquer questão ociosa ou que não esteja no âmbito das que racionalmente se podem propor aos espíritos. As perguntas devem ser feitas com clareza, nitidez e sem segundas intenções para se obterem respostas positivas. É necessário repelir as que tiverem um caráter insidioso, pois os espíritos não gostam das que têm por fim submetê-los à prova. Insistir em perguntas dessa natureza é o mesmo que querer ser enganado. O evocador deve dirigir-se franca e abertamente ao alvo, sem subterfúgios e rodeios inúteis. Se ele teme explicar-se, é melhor que se abstenha. Assim, lidar com os espíritos é uma coisa seríssima, não é assim. Você não está lidando com fantasma, você está lidando com outro ser que pensa, raciocina, tem sentimentos, né? E você precisa saber muito bem o que fazer, porque você não sabe o que você está falando. Pode ser um cara perverso, mas muito inteligente. Então você não sabe o que você está falando. Tome cuidado, né? Pezão atrás, saiba com quem você está falando, saiba fazer as perguntas para você obter respostas positivas. Qual é o propósito? Aprender. Seja um bom ou mau espírito, porque os maus também, os espíritos atrasados, imperfeitos, também trazem conhecimento. Né? Como é que a gente iria conhecer o outro lado do mundo espiritual não fosse isso? A Alzeni também entrou. Obrigado pela sua presença, viu, Alzeni? É também conveniente, só com muita prudência, fazer evocações na ausência das pessoas que as pedem. E no mais das vezes, é mesmo preferível não fazê-las. Porque somente essas pessoas estão aptas a controlar as respostas, a julgar a identidade do espírito, a provocar os esclarecimentos que as respostas suscitarem e a fazer as perguntas ocasionais a que as circunstâncias podem levar. Além disso, sua presença é um motivo de atração para o espírito, geralmente pouco disposto a se comunicar com estranhos, pelos quais não tem nenhuma simpatia. Olha que são os espíritos, pô, é como a gente, como os encarnados do mesmo jeito. Você não tem simpatia pela pessoa, você vai ficar se abrindo a sua vida, a sua intimidade para a pessoa? Para com isso. A mesma coisa, é uma questão de bom senso. Agora, se tem um parente presente e ele notar que o objetivo daquela reunião é auxiliá-lo, ele vai falar tudo o que ele puder falar, o que ele quiser falar, mais abertamente. Tá certo? Em resumo, o médium deve evitar tudo que possa transformá-lo em instrumento de consultas, que é o que muita gente faz, né? Vira fazendo consulta para espírito, para saber com quem vai casar, quem vai ser o namorado, se vai entrar em tal emprego, se vai continuar no emprego, se vai sair do emprego. É coisa desse tipo. As pessoas não vão em busca de conhecimento sério, de coisas sérias. Tá? A coisa do cotidiano, do dia a dia, é resolvida aqui mesmo, no âmbito dos encarnados. Você não precisa ficar perguntando para os espíritos. Aliás, quem vai em busca disso é mistificado, é enganado. Com certeza. Quiromancia, esoteria. Isso aí. Tá? Complicado. O que para muita gente equivale a ledor da sorte. Muito bem. São 20 horas e 50 minutos. Vamos iniciar o subtítulo Espíritos que podem ser evocados. O item é o de número 274. Podemos evocar todos os espíritos, seja qual for o grau da escala que pertençam, desde os mais imperfeitos até o mais perfeito, até o espírito puro. Ah, mas pode ser evocado? Pode, claro que pode. Você pode evocar. Uma coisa é evocar, outra coisa é você conseguir fazer com que o espírito se manifeste. São duas situações completamente distintas.
não é? Mas ele pode ser evocado sim. Se for permitido por Deus, se for útil, verdadeiro e bom, ele vai se manifestar. Se não for útil, verdadeiro e bom, ele não vai se manifestar, seja ele um espírito imperfeito ou muito adiantado. Os bons e os maus, os que deixaram recentemente a vida e os que viveram nas épocas mais distintas, os homens ilustres e os mais obscuros, os nossos parentes, os nossos amigos e os que nos foram indiferentes. Mas isso não quer dizer que eles sempre queiram ou possam atender ao nosso apelo. Independente da sua própria vontade e de não terem a permissão de um poder superior, eles podem estar impedidos por um motivo que nem sempre podemos conhecer. Motivos que nem sempre podemos conhecer. Não é má vontade do Criador, não é má vontade do próprio Espírito, não é má vontade do médium, é circunstancial. A gente não sabe qual é o problema do Espírito. Pode ser que ele não possa se manifestar por alguma razão que a gente desconhece. Tá? Por isso que, muitas vezes, olha, evoque uma vez, evoque a segunda vez, sempre em nome de Deus e com muita seriedade. Evoque uma terceira vez, não se manifestou, relegue sua posteridade. Deixa a coisa relegada para a posteridade. Uma hora ele vai se manifestar, você evocando ou não, possivelmente ele vai se manifestar. Eu nunca evoquei um parente muito amado, muito querido. Por quê? Porque você acaba constrangendo o espírito a se manifestar, muitas vezes sem ele querer. E sem ele poder. Ele quer se manifestar porque ele te ama. Ele te ama profundamente. Mas você vai exigir que ele se manifeste? E se ele não puder se manifestar, você o está magoando. Quando eles podem e devem se manifestar, eles se manifestam muitas vezes sem a evocação. Os mais amados, eu estou falando, os mais queridos. Meu sogro se manifestou, mas olha, era ele nitidamente. Falou, olha, estou bem. Ele veio dizer para contar para a Yara, para mim, e para o grupo que estava bem. Está tudo bem com ele, tinha acabado de desencarnar. E meu primo desencarnou com 50 anos, o Edson, também se manifestou. Né? Quer dizer, quando é necessário, eles buscam a ajuda daqueles que amam, daqueles em quem confia. Né? Para o meu sogro, ele dizia para minha esposa assim, se eu soubesse que quando eu morresse, ele era católico, tá? Daí a linguagem, quando eu morresse, eu fosse encontrar as pessoas que eu amo, eu viraria espírita na mesma hora. Olha o que é a maneira de pensar, gente. É a coisa mais natural do mundo desencarnar e encontrar-se com aqueles que nós amamos que nos precederam na morte, nos precederam no desencarne. É muito comum. E é por isso, Luiz, que eu sempre digo, eu sempre bato nessa tecla, né? Quer queiram, quer não queiram, as pessoas só vão entender certas coisas na hora que desencarnarem. Sim. O resto é balela. Podem dizer o que quiserem, podem negar o que quiserem, mas só vão compreender de fato e de direito quando desencarnar. É isso. Porque o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, o que muitos palestrantes costumam chamar de espiritualidade, olha, eu fico indignado quando alguém que se diz conhecedor de Kardec chamar o mundo dos espíritos de espiritualidade. Até porque tudo que é AD, com finalização AD, é qualidade de. É qualidade de. AD então, quer dizer, o que é espiritualidade? Qualidade do espírito? O que é isso? AD ou DAD. Tudo que termina em AD ou DAD significa qualidade de alguma coisa. Então, quando o cara fala espiritualidade maior, não está falando nada. É um absurdo. Quando você quiser se referir ao mundo dos espíritos, diga mundo dos espíritos. Essa é a linguagem apropriada, ensinada pelos espíritos superiores a Kardec. Kardec também não sabia. Diga-se de passagem, ele aprendeu com os espíritos superiores. Né? Então, é de deixar a gente indignado, ver pessoas que têm... Eu mandei uma palestra para você, mandei para a Dani também,
É muito excelente, a palestra é excelente, muito boa, mas o sujeito mostra claramente a linguagem do Chico na palestra dele, chamando o mundo dos espíritos de espiritualidade. Se refere assim à espiritualidade, né? Mas é assim, vamos respeitar a maneira de cada um, embora eu discorde frontalmente desse tipo de atitude, porque ou você estuda a doutrina dos espíritos, ou você não se diga espírita. Eu sou um admirador da reencarnação, um admirador do espiritismo, um curioso, nada mais do que isso, né? Vamos lá. Mas isso não quer dizer que eles sempre queiram ou possam atender ao nosso apelo, independente da sua própria vontade, ou de não terem a permissão de um poder superior. Eles podem estar impedidos por motivos que nem sempre podemos conhecer. O que desejamos dizer é que não há nenhum impedimento de ordem geral às comunicações, salvo os da que trataremos a seguir. O obstáculo às manifestações são quase sempre de ordem individual e frequentemente decorrem das circunstâncias. É circunstancial. Naquele momento, o espírito não pode se manifestar. Naquele momento, exato momento. Mas, futuramente, ele poderá. Não é? É a mesma coisa que acontece conosco. Às vezes, uma pessoa muito querida nos liga no telefone e a gente não atende. Porque é má vontade da gente? Não. Você está naquele momento, você não pode falar. Naquele momento você está fazendo uma outra coisa, dando atenção a uma outra coisa que também é importante para você, e você não pode falar. Mas oportunamente acabou aquela circunstância, mudou, simplesmente você retorna a ligação para a pessoa. A mesma coisa são os espíritos. Da mesma forma. É circunstancial. No momento em que ele puder se manifestar, ele vai se manifestar. E muitas vezes se manifesta uma vez só. E tanto meu sogro, como minha mãe, como o Edson se manifestaram uma única vez. Não precisa, eu sou espírita, eu tenho confiança plena e absoluta no mundo dos espíritos. Plena e absoluta no Criador, na sua justiça perfeita. Para que eles vão ficar perturbando o desencarnado, ele se manifestar, falar o quê? Falar, eu te amo, já sei que me ama. Então deixa que viva, vai viver tua vida, é o que eles precisam. Eles são, os que nos amam, são preocupados conosco. Imagina a preocupação que eles têm conosco. Nós estamos num mundinho que não é brincadeira. Um mundinho difícil. Você morrer por um tiro, por uma cacetada, por uma violência, não custa nada. Uma batida de automóvel não custa nada. Você imagina como é para eles essa preocupação. Além da preocupação natural, você ficar atormentando o sujeito, evocando o cara sem necessidade. Que viva a vida deles. Olha, é comum uma mãe, a minha sogra foi assim, ficar no pé de um filho, o filho que ela acha que é o mais necessitado. Fica ali, e tenta ajudar e não consegue. Por que não consegue? Porque o cara não quer ser ajudado. Então a Yara sonhou com a mãe dela, que é a minha sogra, que é essa que eu citei. Veio no sonho, estava ela, meu sogro, um tio Armando, que foi nosso padrinho de casamento, e mais uma outra pessoa que ela citou, eu não me lembro agora. Ela falou, e meu sogro falou assim, vamos embora, bem, ele se referia a ela dessa forma, bem, vamos embora, bem, nós temos o que fazer, né? E a minha sogra falou assim, bom, Yara, eu vou cuidar da minha vida. Como se referindo à preocupação que ela tinha com outro filho, ao qual ela dedicou, mesmo depois desencarnada, dedicou muito tempo. O espírito não pode ficar assim, ele tem o que fazer, ele tem que cuidar dos próprios interesses, ele não tem que ficar cuidando de filho, já chega o que fez ao longo da encarnação, caramba. Já chega as preocupações, né, os tormentos que passou com aqueles que ama, né? Então, não, sabe, desnecessário a evocação daqueles que nós amamos. Ah, mas eu gostaria de matar a saudade. Mate a saudade fazendo uma prece fervorosa, amorosa, carinhosa àqueles que você ama. E aceite, não seja egoísta, aceite o desencarne daquela pessoa racionalmente. Com conhecimento espírita, você vai aceitar
racionalmente a separação. O sofrimento é legítimo. Ninguém está dizendo aqui que sofrer a ausência de alguém não seja um sofrimento legítimo. É legítimo. Mas o apego exagerado, exigir que a pessoa esteja junto, próximo, perto, se manifestando, isto é não confiar no Criador. Isto é um exagero desnecessário, pelo qual nós teremos que responder. Aquele que age assim terá que responder. Pô, você está duvidando da bondade do Criador? Será que o desencarnado vai estar pior que você? Você que está no mundinho ruim, não ele. Você que está aí, permaneceu aí no mundinho ruim. E, aliás, quem permanece aqui são os que mais precisam, não são os piores. Os melhores desencarnam rápido. Quem permanece aqui continua comendo arroz e feijão porque tem alguma dívidazinha para pagar ainda. Não é isso? Vou marcar aqui nesse subtítulo Espíritos que podem ser evocados o item de número 275 para nós retomarmos na próxima quarta-feira, dia 8 de julho. Item de número 275 para nós retomarmos. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Alguém escreveu alguma coisa? O Jorge escreveu aqui: tudo tem seu tempo certo. É isso mesmo, Jorge. Perfeito. É isso mesmo. Tudo tem o seu tempo certo, exato, momento aprazível, momento adequado. Essa é a realidade, inclusive para a manifestação dos espíritos a quem nós amamos. Muito bem, se ninguém quiser acrescentar nada, se ninguém quiser perguntar alguma coisa, nós vamos encerrar as nossas transmissões com a nossa prece habitual. Muito bem, então vamos lá. Eu convido a todos os meus queridos irmãos, queridos confrades, queridos amigos da nossa querida doutrina dos Espíritos, a nós unirmos os nossos pensamentos, esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia, para mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem e a força moral de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.